Fala galera, hoje é dia de quase jogar história, porque hoje é sobre mais um filme em CGI que faz parte do cânone. Hoje é dia de Resident Evil: A Vingança. A Vingança, ou Vendetta, foi lançado em 2017 e se passa um ano depois dos eventos de Resident Evil 6. Inclusive, para ver todos os vídeos que eu já fiz da franquia em ordem cronológica, o link para eles está aqui na descrição. Mas apesar disso, não é necessário conhecer nada antes para entender essa história aqui. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa em 2014. Leon S. Kennedy estava num necrotério, diante de corpos de colegas perdidos em missão. Acontece que, depois do incidente envolvendo a Neo Umbrella em 2013, a DSO vem investigando intensamente os políticos americanos sob a suspeita de estarem envolvidos com a organização bioterrorista A Família. E durante a investigação a um senador, o esquadrão liderado por Leon caiu numa armadilha e foi dizimado por um carro-bomba infectado por um vírus. Leon foi o único sobrevivente. Diante dos seus companheiros mortos, Leon fica pensativo sobre como a sua vida se tornou aquele caos. E para piorar, naquele momento, os corpos começam a se levantar. Eles foram infectados e se reerguem como zumbis. Sem escolhas, Leon atira nos seus antigos companheiros. Assim como ele foi obrigado a fazer com o presidente dos Estados Unidos um ano antes. Enquanto isso, na região de Querétaro, no México, um esquadrão do exército mexicano estava se preparando para entrar em ação. E os acompanhando estava Chris Redfield. Isso porque o alvo era um homem chamado Glenn Arias, um traficante de armas biológicas, ou seja, um bioterrorista. Acontece que a BSAA tinha uma infiltrada na organização terrorista de Arias, chamada Cat White, mas ela desapareceu há algumas semanas, junto com seu filho, Zack. Sendo assim, o objetivo deles ali é capturar Glenn Arias e resgatar Cat e Zack. O esquadrão pousa de helicóptero numa área florestal e iniciam a operação, chegando numa enorme mansão, inclusive que até se parece com a mansão Spencer das montanhas Arklay. De qualquer forma, eles se dividem em 3 times. Um dos times chega numa sala de jantar vazia, mas com velas acesas, ou seja, tinha alguém por ali. Mas eles não encontram ninguém, por enquanto. Outro time, liderado por Chris, também não encontram nada, mas são surpreendidos quando o relógio toca, marcando 3 horas da madrugada. Enquanto isso, o terceiro time encontra algo num quarto, embaixo de uma coberta, mas era apenas um carrinho de controle remoto. Só que ele estava se mexendo. Quem o controlava estava atrás dos soldados. Era só um garoto, e com isso os soldados baixam a guarda. O problema é que, mesmo que ele tenha uma certa inteligência, já que está manipulando o controle daquele carrinho, o garoto estava infectado. E pegando os soldados de surpresa, ele parte para cima de todos. O barulho do ataque chama a atenção de Chris e dos outros, e eles correm para lá. Mas ao chegarem no quarto, os soldados também estavam infectados. E para piorar, tinha mais infectados escondidos embaixo da cama, além do garoto. E ao ver o rosto daquele garoto infectado, Chris o reconhece. Era o pequeno Zack. Só que era tarde demais. Então, com uma granada, Chris elimina o garoto e os outros infectados. O problema é que o soldado que sobrou com Chris tinha sido mordido por Zack e perde o controle atacando Chris agora. Então, sem escolhas, Chris o mata. Enquanto isso, os outros soldados são atacados também por infectados que estavam escondidos na chaminé da casa. E eles levam os soldados para uma armadilha com linhas cortantes num corredor. Acontece que o responsável por todo esse caos era o próprio Glenn Arias. Chris era o único sobrevivente e rapidamente se vê cercado por zumbis, então ele pula da janela do segundo andar.
Só que do lado de fora, ele é surpreendido pelo próprio Arias. Uma luta entre os dois começa ali mesmo, com Arias demonstrando ter grandes habilidades em combate corpo a corpo, conseguindo até mesmo desarmar Chris e até atirar contra ele. Por sorte, os tiros acertam o seu colete protetor, mas Chris estava atordoado e Arias aproveita esse momento para contar a vantagem. Ele desmonta a arma de Chris e diz que vai levar os seus negócios para outro lugar agora. Mas antes, ele pretende fazer uma demonstração dos seus produtos. Nisso, 2 capangas de Arias aparecem. Uma mulher loira com olhos vermelhos e um homem gigantesco. E eles estavam trazendo uma infectada. Era a própria Cat White, a agente infiltrada desaparecida da BSAA. Os dois assaltam e ela começa a andar na direção de Chris. Arias até mesmo toca no seu ombro e ela não faz nada contra Arias. Isso porque o seu vírus permite que os infectados entendam quem é aliado e quem eles devem atacar. Sendo assim, Arias e os outros vão embora, enquanto Cat parte para cima de Chris junto de vários outros infectados que estavam dentro da mansão. Para sorte de Chris, a equipe de resgate aparece naquele momento, usando uma metralhadora para fuzilar os infectados, salvando Chris. Mas agora ele estava furioso e queria vingança contra Glenn Arias. Acontece que, anos atrás, Glenn Arias estava se casando. A cerimônia era um momento feliz e Arias segurava a mão da sua esposa. Mas tudo terminou em tragédia quando um avião passou por ali e simplesmente bombardeou o local, atingindo a área onde o casamento foi realizado. Aparentemente, apenas Arias sobreviveu, entrando em choque ao perceber que ainda segurava o braço agora decepado da sua esposa. E até hoje, Glenn Arias usa o seu anel de casamento. Na atualidade, Arias olhava para a cidade de Nova York da sacada do seu apartamento e diz para si próprio que tudo que ele vai fazer é pela sua falecida esposa, a sua Sarah. 4 meses depois desses acontecimentos, agora numa universidade de Chicago, estava Rebecca Chambers. Rebecca, assim como Chris, Jill e Barry, é sobrevivente dos eventos de Raccoon City. Depois disso, ela foi convidada a atuar como consultora da BSAA, enquanto também atua como professora universitária e pesquisadora. Atualmente, ela pesquisa uma forma de combater o atual vírus que está ameaçando a todos, o vírus criado por Glenn Arias. Aparentemente, já houveram cerca de 20 ataques registrados só nos Estados Unidos usando esse vírus. E Rebecca está a ponto de produzir uma cura. Então, enquanto ela terminava as simulações da vacina, Rebecca pede ao seu assistente Aaron que traga mais amostras dos corpos que foram encontrados. O problema é que, enquanto estava indo até os corpos, Aaron é interceptado por uma mulher no meio do caminho. Era aquela mulher que trabalhava para Glenn Arias, e ela mata o cientista. No seu laboratório, Rebecca tem uma boa notícia. A vacina funcionou e uma amostra foi criada. A má notícia é que um alerta toca. A energia da universidade é cortada e de repente um gás invade todo o local. Era um novo vírus sendo espalhado. Não tinham alunos na universidade naquele dia, mas tinham professores, cientistas e pesquisadores que acabam sendo infectados pelo vírus. E Rebecca é uma dessas pessoas. Mas ela tinha uma contramedida. Assim, Rebecca ainda consegue ir até a sala de refrigeração onde a recém-produzida vacina foi feita. E assim, ela a injeta em si própria. Rebecca foi curada. Com isso, ela pega um pendrive com as informações sobre a vacina e agora precisa sair dali imediatamente. O problema é que ao sair da sala, ela se depara com Aaron, agora completamente transformado num zumbi. Esse tipo de infectado era muito mais rápido do que o normal. Então ele a ataca e, sem escolhas, Rebecca pega um extintor de incêndio e acerta a cabeça do infectado Aaron, o matando definitivamente.
Ela se questiona por que a universidade estava sendo atacada. Parecia algo planejado. Mas Rebecca não tinha tempo para pensar sobre isso, porque mais cientistas infectados aparecem nesse momento. Enquanto Rebecca lutava pela sua vida, a mulher loira joga uma granada na sala de refrigeração, a destruindo. Ou seja, a sua ideia era acabar com qualquer tipo de vacina. Mas Rebecca tinha todas as informações para produzir uma nova. O problema é que Rebecca estava prestes a ser atacada por mais zumbis, mas nesse momento ela é salva por Chris Redfield. Assim, o incidente na universidade é controlado pela BSAA e Rebecca é levada em segurança. Ela até mesmo pergunta para Chris se não deveria ser deixado em quarentena, mas Chris diz que se o vírus fosse tão contagioso assim, eles já estariam mortos há anos. De qualquer forma, a BSAA precisa da ajuda de Rebecca agora. Em segurança, Rebecca explica para Chris que a vacina funciona. Então precisam enviar esses dados para outros laboratórios para uma produção em massa. Mas Chris não estava ali para isso. Ele precisava da sua ajuda para localizar Glenn Arias. Acontece que depois da queda da Tricell e da Neo Umbrella, foi Arias quem assumiu o comando das operações dessas organizações bioterroristas. E graças a isso, ele agora vende as antigas armas biológicas delas para organizações criminosas e também para países em guerra. Ele é basicamente um mercador da morte. Chris sabe que Arias é o responsável pela produção desse novo vírus. E as pesquisas de Arias eram extremamente avançadas. Por isso, Chris decidiu procurar por uma especialista, ou seja, Rebecca. E depois desse ataque, ficou claro que Glenn Arias sabia sobre as pesquisas da vacina dela. Acontece que Rebecca mandou os primeiros resultados da sua pesquisa para a OMS, que mandou para suas filiais no mundo todo. Ou seja, foi daí que essas informações vazaram e chegaram até Arias. Isso significa que Arias estava ali para realmente tentar impedir a produção da vacina. E ele também tem acesso às pesquisas de Rebecca, o que o torna ainda mais perigoso. Durante as suas pesquisas, Rebecca identificou nesse vírus características parecidas com os parasitas produzidos pelo culto Los Iluminados, ou seja, Las Plagas. Então Chris diz que, para isso, eles precisam de outro especialista. No voo até a busca desse especialista, Rebecca conversa com os atuais companheiros de Chris, membros do esquadrão conhecido como Adaga Prateada. Eram Damian, Nadia e o Capitão DC. Rebecca comenta sobre as suas origens como agente médica dos Stars em Raccoon City, e que depois daqueles incidentes, ela decidiu abandonar as forças especiais e se dedicar totalmente à ciência médica. Ela ainda combate o bioterrorismo como Chris e os outros. Mas enquanto Chris usa a sua força no campo de batalha, ela usa a sua cabeça dentro dos laboratórios. Um tempo depois, eles chegam num hotel na região montanhosa do Colorado. E lá estava o especialista que eles procuravam. Era o próprio Leon Kennedy. Mas ao contrário do que eles esperavam, Leon estava cansado, deprimido, afogando as mágoas na bebida. E, sem nem saber ao certo o que Chris e Rebecca queriam, Leon fala que não pode ajudar, porque estava de férias. Essa atitude deixa Chris irritado, mas Rebecca se mantém paciente e diz que eles precisam de informações sobre Los Iluminados. Chris e Rebecca contam sobre esse novo vírus e o caos que ele vem provocando, incluindo incidentes como o do México e da Universidade de Chicago. Acontece que Leon estava sem esperança. Ele se sente preso nesse ciclo, onde sempre alguma nova ameaça biológica surge, infecta inúmeras pessoas e eles precisam contê-la. Mas muitos sempre morrem no processo, como o que aconteceu com seus companheiros na última missão em Washington. Chris mostra uma foto de Arias, explicando que ele é um traficante de armas biológicas que entrou na lista negra de um determinado governo, e foi por ordens desse governo que o casamento de Arias foi bombardeado. Aquilo não foi um acidente, foi um ataque com o objetivo de matá-lo.
Mas isso só piorou as coisas, porque Arias agora estava rancoroso e obcecado por vingança. Arias desapareceu depois daquele dia e voltou com um novo vírus. Mesmo sabendo que tudo isso era extremamente grave, Leon não consegue deixar de lado o fato de que um governo ordenou o bombardeio de um casamento para matar um único homem. E sabendo da existência da família, Leon questiona quem é o verdadeiro vilão dessa história. Isso faz Chris perder a paciência e uma discussão estava prestes a começar, mas Rebecca intervém. Leon só está sentado ali, lamentando sobre a vida, e Chris está se deixando levar por ressentimentos pessoais contra Arias. E nesse sentido, os dois eram parecidos, agindo como adolescentes imaturos e egoístas. Assim, Rebecca se levanta, pega uma seringa e tira uma amostra do seu próprio sangue. Acontece que isso é maior do que eles, porque o vírus já se espalhou pelo país. Acontece que todos estavam infectados. A diferença dessa vez é que o vírus estava dormente dentro do corpo de todos. Arias só precisa apertar o gatilho para a infecção ser ativada. Sendo assim, eles precisam usar essa vacina antes que tudo vire um caos. E Rebecca tirou uma amostra do seu sangue, porque com isso poderiam fazer uma produção em massa, caso algo aconteça com ela. Rebecca ressalta que, apesar dos traumas que sofreram, ela sabe que Chris e Leon não são do tipo que ficam se lamentando e brigando enquanto o resto do mundo está em perigo. E então, ela os deixa para refletir sobre isso, enquanto ela vai no banheiro. O problema é que no banheiro, Rebecca tem uma surpresa. A mulher loira subordinada de Arias aparece e a captura. Do lado de fora, Chris e Leon também são surpreendidos pela chegada de um homem chamado Patrício, que estava desesperado à procura de Leon. Patrício era o informante da sua equipe em Washington, mas foi ele quem dedurou a operação para a família, resultando na morte dos seus companheiros. Só que Patrício fez isso porque a sua própria família estava em perigo, sendo feita de refém por um traficante de armas. Acontece que Patrício estava envolvido com os Iluminados, e por esse seu conhecimento, esse tal traficante estava ameaçando a sua esposa e filha. Chris entende que esse traficante pode ser Glenn Arias, então acredita que Patrício pode levá-los até ele. Mas antes que Patrício pudesse falar qualquer coisa, soldados armados aparecem, acompanhados pelo mesmo subordinado grandalhão de Arias, que estava agora com uma enorme metralhadora. Chris e Leon conseguem se proteger, mas Patrício é atingido. E antes de morrer, ele passa o seu celular para Leon, pedindo para ele salvar sua família. Para piorar, no meio daquele caos, Chris vê Rebecca inconsciente sendo levada pelos inimigos. Acontece que o alvo dos vilões eram, esse tempo todo, Patrício e Rebecca. E com a morte de Patrício e a captura de Rebecca, eles cumpriram a sua missão e agora vão embora. Nesse momento, o celular de Patrício toca e Leon atende. Era a esposa de Patrício pedindo por socorro, ou seja, o homem estava falando a verdade. Então Chris e Leon concordam que devem agir juntos para salvar Rebecca e impedir Glenn Arias. Algum tempo depois, Rebecca acorda. Ela estava usando um vestido de noiva e estava presa numa cadeira, num cenário que parecia celebrar um casamento. Enquanto nas outras mesas estavam caixas que não paravam de se mexer. É aí que o próprio Arias aparece, revelando que aqueles dentro das caixas eram os seus próprios amigos e família, as vítimas daquele bombardeio, que ele conseguiu reanimar usando o vírus, mas não conseguiu impedir os corpos de apodrecerem. Ele elogia Rebecca por ter encontrado a cura para o seu vírus, mas Rebecca descobriu mais coisa. Ela descobriu sobre o vírus dormente em todos eles. Vírus esse que Arias chama de vírus animalidade, ou vírus A. Isso porque o vírus molda criaturas domesticáveis, como animais. Só que a forma como Arias consegue fazer os infectados saberem exatamente quem deve atacar é porque são
3 tipos de vírus usados aqui. O primeiro serve para infectar e ele fica dormente. O segundo age como gatilho para ativar a infecção. Já o terceiro é para decidir qual alvo será eliminado, e esse último provavelmente é com base em Las Plagas. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Chris e Leon estavam analisando o notebook de Rebecca que ela deixou para trás quando foi capturada, e descobrem exatamente o que ela estava falando para Arias agora. Rebecca também tinha um mapa do país marcando os locais onde Arias usou o vírus A. E eles percebem um padrão. Todas as áreas eram rodeadas pelos Grandes Lagos, que é a maior fonte de água potável dos Estados Unidos. Ou seja, Arias misturou o vírus com água potável. E foi assim que ele conseguiu infectar seja lá quantas pessoas com o vírus dormente. Enquanto continua falando sobre as suas descobertas, Rebecca entendeu, pelo ataque na universidade, que o ativador do vírus é aquele gás. Resumindo, se usados de forma isoladas, os 3 vírus são inofensivos, mas quando ativados juntos, são uma arma biológica extremamente eficaz. Mas como a vacina, o vírus A vai ficar obsoleto em pouco tempo. Mesmo assim, Arias diz que apesar de Rebecca ter descoberto bastante, a sua pesquisa estava incompleta, já que Rebecca usou uma vacina para acabar com o vírus dormente, mas não com os outros. Nesse momento, Arias mostra a foto do seu casamento, onde ele estava ao lado da sua esposa Sarah, e ela era bem parecida com Rebecca. É por isso, inclusive, que Arias a capturou e não a matou. Não foi pelos seus conhecimentos ou descobertas envolvendo o vírus. Isso porque Arias diz que queria reescrever o passado. Ou seja, refazer o casamento, trocando Sarah por Rebecca agora. E numa daquelas caixas, ele tem o ainda conservado braço de Sarah, a única parte do corpo que restou dela, o qual ainda tinha no seu dedo o anel de noivado. Então Arias remove o anel e tenta colocá-lo em Rebecca, mas ela resiste. Sendo assim, Arias afirma que vai simplesmente trocar o braço de Rebecca pelo de Sarah então. Enquanto isso, Chris e Leon investigam o celular de Patrício e descobrem que os planos de Arias envolviam soltar o vírus gatilho na própria cidade de Nova York. E ali, eles encontram também uma informação de que existe um plano de contingência, de que se a infecção sair do controle, existem tanques marcados com um A verde, e neles tem uma vacina. Esses tanques estão espalhados pela cidade, mas a sua localização exata ainda é desconhecida. Sendo assim, eles precisam localizar esses tanques o mais rápido possível, e com isso encontrar também Glenn Arias e Rebecca Chambers. Enquanto isso, Arias ordena que os seus subordinados iniciem a liberação do vírus. E Arias aproveita para explicar quem são esses. Na verdade, são os seus únicos amigos que restaram. E dá para vê-los na foto de casamento de Arias e Sarah, porque ao lado deles estão o padrinho e a madrinha, Diego e Maria Gomes, que são pai e filha. Então, depois de falar com Arias, Maria pede para o seu pai lhe desejar boa sorte na sua próxima missão. Assim, Maria e outros mercenários subordinados de Arias começam a se espalhar pela cidade de Nova York em caminhões-tanques, disfarçados de funcionários da empresa distribuidora de água dos Grandes Lagos, chamada Água. E uma vez posicionados, eles soltam o gás que ativa o vírus. Então, em pouco tempo, a cidade de Nova York fica infestada de zumbis. Chris, Leon e o esquadrão Adaga Prateada se aproximam da cidade num avião de guerra. Todos tomaram a vacina de Rebecca para evitar a infecção. A BSAA e a SWAT de Nova York estão na cidade contendo os infectados, e mais reforços só chegariam em 3 horas. Ou seja, eles vão precisar ir atrás de Glenn Arias e dos seus capangas sozinhos. Damian mostra nesse momento imagens de câmeras de segurança e descobrem como o gás está sendo espalhado. Então eles precisam destruir esses caminhões-tanque.
E segundo a pesquisa de Rebecca, o vírus não aguenta o calor. Então, se eles explodirem os tanques, as chamas vão dissipar o gás e impedir o vírus de se espalhar ainda mais. Sendo assim, eles agora têm 4 objetivos: destruir os tanques, encontrar e espalhar a vacina, encontrar Rebecca e capturar Arias. Ao chegarem na cidade, eles recebem um carro blindado e uma moto providenciados pela BSAA. E claro que Leon fica com a moto. Assim, Chris e Damian ficam com o carro, enquanto DC e Nadia permanecem no avião. E rapidamente, eles vão encontrando e destruindo os caminhões-tanque pela cidade, tendo que lidar com infectados e até cães zumbis. O problema é que um deles ataca e mata Damian, mas Leon se livra dessas criaturas. Enquanto isso, Rebecca estava imobilizada, sendo preparada provavelmente para a operação que iria substituir o seu braço. Mas na verdade, Arias queria testar algo antes. Eles aperfeiçoaram o seu vírus, graças ao sangue de Rebecca. Mas essa nova versão não é ativada por gás, os obrigando a voltar a usar seringas. Sendo assim, Rebecca tem o vírus injetado nela, e logo ela sentiria os efeitos. Na cidade, graças ao seu avião, DC e Nadia conseguem encontrar e destruir mais 2 tanques. E um desses tanques era justamente o que Maria Gomes estava ajudando a conduzir. E ao ser atingida pela explosão, Maria cai no chão, gravemente ferida. Chris decide priorizar a busca por Arias e segue os seus rastros até chegar no seu prédio. Mas rapidamente a chegada de Chris é percebida por Arias, que começa a falar com ele pelo alto-falante. Arias revela que Chris chegou tarde. Ele já injetou em Rebecca uma versão aprimorada do vírus A, e ela deve ser transformada em cerca de 20 minutos. Rapidamente, Chris marca esse tempo, agora vendo que precisa resgatá-la antes do cronômetro chegar a 0. Mas Arias questiona se Chris seria capaz de matá-la se ele não chegar a tempo. Arias ainda comenta que os seus mortos vão mudar o mundo e vão derrubar todas as nações. E isso tornaria o mundo num lugar melhor. Chris chama Arias de louco, mas ele responde que, infelizmente, ele não é louco. Ele só quer vingança. E pretende resetar o mundo usando as suas armas biológicas. Dito isso, Arias libera os zumbis que estavam presos dentro do prédio. Sozinho, Chris se vê cercado por mortos-vivos, e usando toda a sua força, experiência e treinamento, ele enfrenta todos. Pouco tempo depois, Leon chega, subindo as escadas usando a moto. E juntos, Chris e Leon enfrentam as criaturas. O problema é que o tempo de Rebecca estava acabando. Sendo assim, Leon concorda em ficar para trás para lidar com os zumbis sozinho, enquanto Chris avança. Chris consegue chegar até a sala onde Rebecca estava presa, eliminando os guardas e nocauteando o médico. O problema é que, além deles, quem também estava protegendo aquela sala era Diego Gomes. Assim como Arias e Maria, Diego sobreviveu ao bombardeio que destruiu o casamento, mas ele ficou gravemente ferido. Intensas cirurgias foram feitas para salvar a sua vida, e no final foi preciso infectá-lo com uma versão do próprio vírus A para salvá-lo. Por isso, Diego Gomes tem essa aparência monstruosa. De qualquer forma, Chris enfrenta Diego, e se lembrando do que DC falou, que a fraqueza do vírus A era o calor, ele joga uma granada incendiária em Diego, e assim o derrota. O problema é que Rebecca ainda estava sofrendo com os efeitos do vírus, e ela tinha menos de 10 minutos agora. Então Chris vai até o médico e o obriga a falar onde está a cura. Chris então leva Rebecca até a cobertura do prédio, onde o próprio Arias o esperava. E isso resulta numa troca de tiros. Um verdadeiro duelo acontece, onde Chris e Arias evitam ao máximo serem atingidos pelos tiros um do outro, enquanto ao mesmo tempo se aproximavam, fazendo essa luta ser quase uma dança.
Mas logo um consegue desarmar o outro, e a luta acaba levando os dois a um intenso combate corpo a corpo em cima de um teto de vidro, que começa a rachar com o peso deles e com o impacto dos seus golpes. Até que chega um momento onde Arias consegue derrubar e imobilizar Chris. Mas quando Arias estava prestes a dar o golpe final, Chris reage e o agarra, o jogando no vidro quebrado. E dessa forma, Glenn Arias cai para sua morte. Com Arias derrotado, Chris volta sua atenção para Rebecca, porque faltavam 7 minutos para a infecção. Só que Arias não estava totalmente derrotado ainda. E quem aparece ao seu lado é Diego, que também tinha sobrevivido. Os dois estavam extremamente feridos. Sendo assim, Arias diz para Diego liberar a sua contenção, porque chegou a hora da fase final. Com isso, Diego remove a sua máscara, manoplas e outras partes metálicas, permitindo que o vírus A no seu corpo se espalhe e provoque uma grande mutação. Fora isso, ele também absorve o próprio Arias. Assim, surge uma única criatura agora, do mesmo buraco que Arias tinha caído antes. Uma criatura imensa e sedenta por vingança. Era o resultado da mutação e da fusão entre Arias e Diego. Uma criatura batizada como Ariego. Rapidamente, a criatura agarra Chris, que já estava machucado pela sua luta com Arias, e se prepara para matá-lo, mas Leon surge nesse momento para ajudar. Assim, é Leon quem assume o combate contra o Ariego. Chris corre para dentro da sala de Arias em busca da cura para Rebecca, e com apenas 3 minutos faltando, Chris encontra os tanques com a vacina. O problema é que Leon não consegue segurar o Ariego por muito tempo, e logo o vilão o agarra e estava pronto para matá-lo. Mas nesse momento, Leon recebe um reforço surpresa de DC e Nadia, que chegam no seu avião de guerra e usando um rifle de raios, eles conseguem destruir metade do corpo da criatura, que era a cabeça de Diego Gomes, essencialmente o matando. Mas mesmo sem Diego, Arias ainda estava ali, e furioso. Então ele parte para cima do avião, acertando o braço de Nadia no processo. Mas Leon contra-ataca atirando a própria moto no monstro, provocando uma explosão que derruba o vilão. Arias ainda tenta evitar sua queda livre, usando as garras para se pendurar no prédio e no avião da BSAA. Mas é aí que Chris aparece, e usando um lança-granadas do arsenal do próprio Arias, ele acerta o coração da criatura, finalmente matando Glenn Arias definitivamente. Com seus inimigos fora do caminho, Chris finalmente usa a cura em Rebecca, a salvando da infecção. Depois disso, eles usam o próprio avião da BSAA para espalhar a vacina por toda a cidade. Dessa forma, todos os infectados são curados, tendo a sua transformação revertida e com todos em Nova York voltando ao normal. Enquanto observa tudo isso, Leon tem a mesma reflexão que teve depois daquela missão fracassada em Washington, de que ele nunca imaginou que a sua vida ficasse do jeito que ficou. E como se estivesse escutando seus pensamentos, Rebecca comenta que eles estão de volta como começaram. Eles pegaram os vilões e espera que, pelo menos por enquanto, o mundo esteja mais seguro. Leon então pergunta para Chris até quando ele acha que vão continuar combatendo o bioterrorismo. E Chris responde que não sabe. Ele prefere nem fazer mais planos a longo prazo. E com esse pequeno momento de descontração, mesmo repetindo um ciclo, os três vão continuar com a sua missão de deixar o mundo livre do bioterrorismo. O problema é que as coisas ainda não tinham acabado. Porque chegando no local onde Glenn Arias e Diego Gomes tinham se fundido, estava agora Maria Gomes, que sobreviveu ao ataque da BSAA. E diante da morte do seu amigo, e principalmente do seu pai, pelas mãos de Chris Redfield e Leon Kennedy, Maria agora quer a sua vingança. E é desse jeito que termina a história.
Resident Evil: A Vingança traz Chris e Leon juntos para o protagonismo e ainda resgata Rebecca Chambers, que estava esquecida há anos. Tudo isso é muito bom. E daí a animação como um todo tem bons momentos de sustos. O vilão não é de todo ruim. Tem boa coreografia, ao melhor estilo John Wick. Mas o final é ridículo, com um roteiro extremamente forçado e conveniente. A animação começa como uma promessa, mas acaba como uma grande galhofa. E a má notícia é que essa nem é a pior das animações, porque ainda tem uma próxima, que também é canônica. Mas Ilha da Morte é história para o próximo vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.